Olá, queridos. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui nessa palestra, nesse momento de compartilhamento um pouquinho da beleza da teologia. Nós vamos falar sobre cosmovisão cristã, criação e queda. Queria começar com o texto de Filipenses, capítulo 2, o verso 9 ao verso 11, quando diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você lê o relato de Gênesis, da criação, você percebe a importância dele ao longo de toda a Escritura Sagrada, porque ele vai descrever os propósitos de Deus ao fazer essa criação. E também é interessante pegar, por exemplo, os textos de Colossenses e Filipenses e colocar lado a lado com o relato da criação de Gênesis, para você perceber toda a intencionalidade divina na obra da criação e como ele estava se relacionando e gostaria de se relacionar com a sua obra criada. A cosmovisão cristã, então, para nós, ela reflete essa grande história, ela nos dá o norte. Nós temos 4 grandes pontos nessa cosmovisão cristã: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Nós vamos falar hoje sobre criação e queda. O Mike Gorin e o Greg Bartholomew, eles escreveram um livro bastante interessante falando sobre cosmovisão cristã, e eles dizem o seguinte: uma cosmovisão não só descreve o mundo para nós, como também dirige nossa vida no mundo. Perceba bem, não apenas descreve o mundo para nós, como também dirige a nossa vida no mundo. Aquilo que você crê determina a sua caminhada, a maneira como você vai viver. Ela não só nos dá uma perspectiva de como o mundo é, ou seja, na sua função descritiva, mas também funciona como guia de como o mundo deve ser e de como devemos viver no mundo, a sua função normativa. As nossas crenças fundamentais sobre o mundo e a vida humana, as quais estão subjacentes e moldam a vida de todos nós, com frequência permanecem abaixo do nível da consciência, inarticuladas e implícitas. Elas funcionam como placas tectônicas que estão situadas debaixo da superfície e não podem ser vistas, mas têm efeitos poderosos. Então eu queria voltar aqui nessa citação para destacar para você que a maneira como você enxerga o mundo, a sua perspectiva de cosmovisão cristã, ela vai determinar a sua caminhada, ela vai guiar você na sua jornada, como você deve se relacionar com esse mundo. Você passa a ler, por exemplo, as notícias dos jornais e assistir tudo aquilo que vem como relato desse mundo globalizado numa perspectiva cristã. Você percebe como esse mundo caminha muitas vezes de maneira totalmente desarticulada, porque está longe do projeto de Deus. Bom, quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que Deus ele deu uma ordem na criação. Deus ele é organizado. É interessante quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que até o culto que nós prestamos a Deus deve ser um culto com ordem. Deus ama a organização. Ele mostra isso no relato da criação. Por exemplo, no primeiro dia, diz Gênesis, ele cria luz e trevas. No segundo, céu e águas. No terceiro, terra e mares. Você percebe que há uma lógica na criação, há uma ordem. Só que isso agora se transforma numa coisa mais bonita, porque no quarto dia ele cria os luzeiros, sol, lua e estrelas, para governar o primeiro dia, luz e trevas, aquilo que ele já havia criado no primeiro dia. No quinto dia, aves e peixes ele cria para povoar aqueles elementos que estavam lá criados no segundo dia, céu e águas. E agora, no sexto dia, você vê os animais e o próprio ser humano sendo criados por Deus para que pudesse se relacionar, habitar e governar terra e mares.
Então, o homem chega para organizar, para governar, para dirigir esses aspectos da criação de Deus. Você vê claramente a ordem de Deus, a organização, a intenção administrativa de Deus para que tudo fluísse bem dentro daquilo que Ele tinha planejado. Agora, por que Deus faz tudo isso? Para manifestar a sua glória, o seu caráter. E Ele queria estabelecer esse relacionamento conosco. Quando nós louvamos e dedicamos louvor, honra e glórias ao nosso Deus, nós estamos dizendo: Deus, eu reconheço o seu caráter onipresente, onisciente, onipotente, manifestado na criação. Eu reconheço a tua bondade, o teu governo, a tua providência, a tua misericórdia. Eu reconheço quem o Senhor é, não apenas o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo, mas eu reconheço quem o Senhor é. Quando Deus criou o ser humano, Ele estabeleceu esta organização toda para que tudo fluísse de maneira natural, bela, ordeira. E Deus, diz a palavra lá em Gênesis, antes que o homem pecasse, Ele vinha e caminhava com o homem na virada do dia, olhando todas as obras criadas, estabelecendo com o homem um diálogo. Deus é dialogal, Deus gosta de conversar com o ser humano, Deus gosta de ouvir as coisas do nosso coração. Por isso que a oração faz tanto sentido. Isso tudo vem da obra da criação, isso tudo está já descrito no projeto de Deus. O Deus que tem governo sobre todas as coisas, Ele reina sobre tudo isso. Por isso que é interessante, como eu disse, você ler o texto de Filipenses, você ler o texto de Colossenses e perceber que todas as coisas foram criadas por esse Deus maravilhoso para esse relacionamento. Voltando ao texto de Gênesis, capítulo 1, a palavra do Senhor diz: também disse Deus, façamos o homem, a partir do verso 26 até o 28, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos o animal que rasteja pela terra. Deus deu ao homem esse governo maravilhoso. Mas tem um detalhe interessantíssimo já no comecinho: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você ler os evangelhos de João, por exemplo, ou até a primeira carta de João, você vai perceber várias vezes a importância desta harmonia da Santíssima Trindade na obra criadora. Nosso Deus está ali manifestando a presença da Santíssima Trindade, e isso para nós é extremamente relevante. Jesus Cristo já está ali na obra da criação, não é? Colossenses capítulo 1 vai deixar isso muito claro, e nós já percebemos ali a presença maravilhosa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é a nossa referência como seres humanos. Um teólogo indiano chamado Daniel Tambiraja Niles, ele escreveu uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte: o homem é a única criatura que Deus fez cujo ser não está em si mesmo e que por si mesmo não é nada. Ele dá o exemplo do cão, né, de um cachorro. Ele diz: a canicidade do cão está no cão, mas a humanidade do homem não está no homem, está na sua relação com Deus. O homem é homem porque reflete Deus, e somente quando ele assim o faz. Isso lembra toda a obra de Confissões lá de Agostinho, né? É interessante isso, porque quando você olha para um animal criado, quanto mais animal esse animal é, mais ele reflete a sua criação, o seu propósito de criação. Quando você olha para o ser humano, quando você olha para o homem, quanto mais próximo de Deus, mais homem ele é, porque Deus é a sua imagem, ele é a imagem e semelhança desse Deus. Então, quando o homem se distancia de Deus por causa do pecado, ele se distancia do projeto original, do modelo
daquilo que Deus gostaria que ele fosse. Então ele se torna parecido com qualquer outra coisa, menos com o propósito original de Deus para ele. Um homem longe de Deus, ele perde a beleza do seu propósito de criação. Deus então estabelece o mandato com o ser humano, são 2 mandatos. A teologia reformada chama de mandato cultural para a humanidade toda, que deve cuidar e administrar a criação. E o segundo mandato, que é o mandato redentor, agora depois do pecado, para a humanidade redimida. Deus chama o seu povo para participar com ele na missão da redenção. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, nós temos o privilégio de sermos co-participantes na obra da redenção. Qual é o nosso papel na obra da redenção? Como co-participantes, levar o Evangelho a toda criatura. É óbvio que aquilo que Cristo fez na cruz, somente Cristo podia fazê-lo, ao morrer e ressuscitar ao 3º dia. Mas a partir deste chamado missionário de Deus para cada um dos cristãos, nós fazemos parte desse mandato redentor. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós descobrimos uma outra coisa muito bonita nesse texto. O texto vai dizer que Deus criou o homem e mulher e lhes disse: sujeitai e dominai. Olha que coisa interessante. O mandato de Deus é para o homem e para a mulher. A missão é em conjunto, de sujeitar e dominar sobre a criação. O pecado rompe esse propósito original e, como resultado da queda, o homem passa a ter domínio sobre a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, o propósito original de Deus é dar autoridade tanto ao homem quanto à mulher para administrar, gerenciar toda a obra criada. Quando o pecado chega, ele cria esse processo de desconexão do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com a mulher, deles com a obra criada. E, portanto, o pecado ele traz esse prejuízo para todo esse projeto divino para a nossa história. Você vê que grande problema foi o pecado. Ele rompe o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próprio ser, com a pessoa que Deus criou para caminhar conosco e com toda a criação. Daí, aquilo que o Corrin disse lá atrás, com o Craig, é muito importante. Por que os relacionamentos são tão complicados por causa do pecado? Porque o mundo vive essa crise nos seus relacionamentos, seja eles familiares, seja entre amigos, seja entre governos, seja entre os cidadãos do mundo, seja na relação do homem com a natureza criada. É porque o ser humano se desconectou do projeto original de Deus. Quando Deus deu ao homem e à mulher essas 3 áreas para administrar, a primeira área que nós percebemos é a área social e familiar. Era multiplicar e dar nome e encher a terra. Essa área social e familiar era a área que estava nas mãos desse homem e dessa mulher para administrar. A segunda era a área econômica e ecológica. Cabe ao homem e à mulher sujeitar, cultivar e guardar a obra da criação. Então, todo o parecer de cuidado ecológico já está lá atrás, no cuidado da obra criadora de Deus para o ser humano. Quando nós hoje resgatamos o cuidado com a natureza, nós estamos voltando àquele projeto original de Deus. Ainda que o pecado nos atrapalhe nessa perspectiva, mas o simples desejo de cuidar da natureza já é intrinsecamente no ser humano o resgate desse projeto original de Deus. Assim como o desejo de destruir tudo e de acabar com todas as coisas é próprio do pecado, liderado pelo inimigo das nossas almas, que vem para matar, roubar e destruir, não apenas o ser humano, não apenas os relacionamentos, mas o desejo do inimigo é destruir todas as coisas que foram criadas. Qual é a terceira área que ficou prejudicada? A área espiritual. O pecado afetou todas essas áreas. Então, o relacionamento do ser humano com Deus ficou completamente prejudicado por causa da escolha
deliberada do homem e da mulher de estabelecerem para si mesmos uma agenda contrária à agenda de Deus. Então vamos pensar nisso numa perspectiva maior. Deus é organizado, o pecado vem para desorganizar. Deus estabelece governo, o pecado vem para criar uma rebelião contra a ordem, contra o governo. Deus vem e cria para que o homem e a mulher pudessem ter um relacionamento de amor, de companheirismo, eles se completam. O pecado vem para criar desconexão. O pecado vem para criar uma relação doentia do ser humano com toda a obra criada. Ele quer usar coisas, pessoas, ao seu bel prazer, numa perspectiva egocêntrica, completamente contrária àquilo que Deus estabeleceu como norma para a sua vida. Daí você vê como o pecado, como a queda afetou o propósito da criação, aquilo que Deus queria que o homem vivesse na sua vida normativa. Daí Leslie Newbigin, ao escrever sobre o Evangelho em uma sociedade pluralista, diz o seguinte: quando eu digo eu creio, não estou simplesmente descrevendo um sentimento ou uma experiência interior. Eu estou afirmando que aquilo em que acredito é verdadeiro e, portanto, que é verdadeiro para todos, porque é uma verdade absoluta. O teste do meu compromisso com essa crença será que estou disposto a divulgá-la, compartilhá-la com outros e pedir a opinião e, se necessário, a correção deles. Se eu não fizer esse exercício, se tentar manter minha crença como uma questão privada, ela não é crença na verdade. É um grande engano. Daí, quando nós olhamos criação, queda, na perspectiva de uma cosmovisão cristã, nós entendemos a importância do nosso mandato redentor, já que quebramos o mandato cultural. O Senhor está nos chamando para viver essa fé, proclamar essa fé, estabelecer uma ética de vida, uma jornada na minha caminhada que seja compatível com a minha crença, com aquilo que eu declaro crer. Isso se chama coerência. A beleza do cristianismo é a coerência da mensagem e da vida de cada cristão que Cristo, pela graça, nos chamou para viver, e que a ação do Espírito Santo nos capacita nessa jornada. Quando você olha para o mundo na perspectiva da cosmovisão cristã, você percebe que um dos aspectos fortes da queda, que fica evidente nesse mundo, é a incoerência. O mundo pecador é incoerente. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Uma hora ele diz uma coisa e faz outra. E você percebe essa incoerência de maneira clara, evidente. O Dr. John Stott diz o seguinte: a primeira confissão de fé da igreja cristã, ao dizer Jesus Cristo é Senhor, estabeleceu para nós um princípio universal. Essa é a primeira grande confissão. E ele vai dizer: um dos princípios mais elementares da teologia para saber se estamos dentro dela, lendo um bom livro, está diretamente relacionado à confissão: Jesus Cristo é Senhor. Quando cremos e vivemos debaixo do senhorio de Cristo, todos os nossos pensamentos, valores e visão de vida são transformados para melhor. Nossa visão de mundo e do que acontece no mundo, cosmovisão, assume uma identidade bíblica. Então agora a sua cosmovisão vai ser norteada por quem? Por aquilo que você acha? Não, por aquilo que a Bíblia diz. Por aquilo que a palavra do Senhor estabelece como norma de regra, fé e prática. Então, a partir do momento que um cristão diz Jesus Cristo é Senhor da minha vida, ele está assumindo a cosmovisão cristã e, portanto, ele vai agora ter uma leitura do mundo, de si mesmo, da sua relação com Deus, a partir daquilo que a Bíblia estabelece como uma cosmovisão, que tem esses elementos básicos: criação, queda, redenção e consumação. Daí, nós voltamos lá para o texto de
Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Agora você vai entender por que eu abri esse nosso momento de reflexão usando o texto de Filipenses 2. Deus o exaltou. Está falando da relação de Deus com Jesus Cristo. Sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória, manifestação do caráter de Deus Pai. Portanto, quando nós olhamos para o grande projeto de Deus na criação, nós percebemos esse relacionamento. A queda vem romper esse relacionamento. A vinda de Cristo Jesus vem nos reconciliar com Deus. Então agora nós temos esse novo momento relacional daqueles que foram reconciliados. A característica daqueles que foram reconciliados com Deus é perceber a presença de Deus na obra criada, o projeto de Deus para nós, o perdão na cruz em Cristo Jesus, a vitória sobre a morte através da ressurreição de Cristo Jesus e a perspectiva de que nós estamos caminhando para o grande encontro com o Senhor, quando toda a terra será então restaurada, e essa terra que aguarda, como diz a Bíblia, ansiosamente o dia da sua restauração plena. Então essa é a cosmovisão que Deus nos chama e nos dá o privilégio de viver a partir da obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos dar convencimento para caminharmos nessa cosmovisão cristã. Lá em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor vai dizer para nós que o problema é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, aos quais nós também andávamos outrora, seguindo esta ordem, essa direção, esse mapa que o inimigo traçava. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos resgatou dessa desobediência, nos resgatou dessa vida sem Deus e nos deu vida. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nós não tenhamos no nosso coração qualquer orgulho. Perceba, a cosmovisão é bem ampla, mas o Senhor nos criou para que pudéssemos manifestar o nosso relacionamento com Ele, também realizando boas obras, porque somos salvos. Agora vamos realizar as boas obras. E aí você volta ao propósito da criação e pergunta: quais são essas boas obras? As boas obras não são apenas as obras sociais. As boas obras, elas têm a ver também com todo o resgate do mandato cultural. Daí é responsabilidade nossa, na cosmovisão cristã, cuidar da natureza, cuidar dos animais, ter uma perspectiva ecológica correta, de sustentabilidade, de relacionamento saudável entre o ser humano e a obra criada toda. Não apenas do ser humano para com o seu próximo, mas com todo aquilo que Deus criou. Por quê? Porque um dia perguntaram para Jesus, resume tudo o que o Senhor ensinou para nós, tudo o que os profetas falaram. E ele falou o seguinte: amarás o Senhor teu Deus. Olha que coisa interessante. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus estabelece a norma do relacionamento. Um coração voltado para o relacionamento com Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Então você percebe que a vontade de Deus é que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. E para que o nosso relacionamento seja saudável, volta lá para aquilo que eu falei do teólogo indiano, o Daniel Miles. Nós precisamos voltar para a nossa referência maior, que a queda atrapalhou esse relacionamento, ou seja, voltarmos para Deus. Não permitir que os aspectos da queda nos distanciem desse Deus maravilhoso. Bom, o que nós podemos concluir aqui nessa nossa palavra? A criação e a queda, elas são uma realidade na nossa cosmovisão cristã. Mas em tudo isso, Deus continua manifestando a graça dele, o cuidado dele e o amor por nós, quando Cristo Jesus se deu
nesse processo de reconciliação nosso com Ele, pela própria vontade e obra dele. Por isso, viva glorificando a Jesus Cristo e que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e vamos adiante cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, a missão que Ele nos deu de levar o Evangelho a toda criatura. Deus te abençoe.